Olá! Você já deve ter ouvido falar em empréstimo consignado, um dinheiro que você pega no banco e as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento do salário. Hoje vamos falar das novas regras que têm o objetivo de combater fraudes e evitar o assédio das instituições financeiras. Segundo o Banco Central, nos últimos 12 meses, a contratação de consignado aumentou 10,9%. Vamos ver agora o depoimento do Jaime, que é aposentado e já fez o empréstimo consignado. Foram inúmeras as vezes que eu recebi. Chegavam a ser inconvenientes até porque ligavam fora de horário, em casa, no trabalho, e eram insistentes, a ponto de configurar um verdadeiro assédio. Sabiam até o número da minha conta, o quanto eu poderia contratar, e eu tenho certeza que isso também é uma invasão de privacidade nesse sentido. Eu, particularmente, nunca contratei empréstimos por telefone ou por essas ligações que recebi, Eu realmente fiz já empréstimos consignados, mas fui até a agência e lá procurei saber todas as implicações do empréstimo, a quantidade de parcelas, as taxas de juros, o valor total, e fiz só num valor necessário para poder cobrir uma despesa de cartão, cujos juros já eram maiores, e numa quantidade de prestações que cabia no meu bolso, E para debater o assunto, estão comigo aqui no estúdio Simone Magalhães, advogada, especialista em Direito do Consumidor, e José Cobori, professor de Finanças, especialista em fusões e aquisições. Sejam bem-vindos ao Fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Professor, comece com você. Assistimos ao depoimento do Jaime, Ele deu uma aula lá de tudo que deve ser feito e que não deve ser feito, Mas eu queria voltar um pouquinho no dado do Banco Central. Ao que nós podemos atribuir esse aumento, 10,9% é um número expressivo, É um número expressivo e isso está muito ligado ao momento econômico do Brasil, em momentos de baixa atividade econômica, o nosso sistema financeiro, que ainda é bastante concentrado, eles acabam restringindo um pouquinho o crédito, conhecido aí pelas instituições privadas e os dois bancos públicos. E aí as pessoas acabam recorrendo, o que não, sob um certo ponto de vista, não é ruim, até porque o crédito privado nas instituições bancárias é muito mais caro, acabam recorrendo a essa facilidade do crédito consignado, Então, acredito que esse aumento aí na procura do crédito consignado tem muito a ver com o momento econômico do Brasil. É mais fácil para quem consegue, claro, esse tipo de empréstimo, e também é mais seguro para a empresa, para a instituição financeira? Exatamente, porque para a instituição ele tem várias garantias, que ele desconta direto na folha de pagamento e tem, dependendo dos contratos de consignado, seja com uma iniciativa privada ou com o serviço público, seja a pessoa trabalhador da iniciativa privada ou do serviço público, tem algumas cláusulas ali que eles acabam ainda aumentando a segurança, digamos, jurídica desse empréstimo. Então, ele pode praticar uma taxa mais baixa. E para quem está tomando empréstimo, também tem uma facilidade maior, tem menos burocracia. Só que essa facilidade acaba se tornando uma armadilha também, Quando você tem acesso muito fácil a crédito, você acaba perdendo o controle, Simone, a gente viu o Jaime falando do excesso de informações, que as pessoas tinham ao ligar para ele, O que você diz em relação a essa questão de contratar esse tipo de empréstimo pelo telefone? É uma questão muito problemática, tanto é que ela é muito debatida no meio jurídico, principalmente em relação a associações de consumidores. Essa questão do assédio, o assédio para o consumo, e especificamente nesse setor de instituições financeiras que acontece com muita frequência, ligar para o consumidor oferecendo crédito, que muitas vezes não há uma real análise do poder de pagamento daquele consumidor e acaba, infelizmente, contribuindo com um problema muito atual no Brasil, que é a questão do endividamento. Nós temos dados aí do SPC Brasil que indicam que 1/3 da nossa população já tem o nome negativado. Então, é uma quantidade muito grande de pessoas. Então, quando o consumidor receber esse tipo de ligação,
é importante que ele seja muito prudente, que ele tenha extrema cautela, porque não é natural que uma empresa que ele não tenha um contato direto tenha tantos dados assim dele, né? Nós sabemos que um desafio atual é justamente essa questão da proteção dos dados pessoais, né? Muitos dados eles circulam, o que é incorreto, né? As empresas elas têm a obrigação de proteger, de dar segurança em relação aos dados pessoais dos consumidores, mas nem sempre isso acontece. Então, quando receber esse tipo de ligação, prudência extrema. Se quiser fechar o empréstimo, negocia até por telefone, ok, né? Mas também tem que tomar cuidado com as informações que eu possa vir a ceder. Mesmo que eu negocie e feche fisicamente, é bom não oferecer informações pelo telefone. Quanto menos informações, melhor, né? A questão dos dados pessoais dos consumidores, hoje, é um ativo que tem um valor enorme no mercado. As empresas, a partir, né, desse poder, desse arquivo de dados, ela consegue, sim, eleger muitas formas de atuação. Então, o consumidor, às vezes, ele se sente obrigado a fornecer um dado, sem saber que ele não é realmente obrigado a isso. Então, verifique com cautela se realmente aquela informação que a empresa pede, né, não somente nesse setor específico de setor bancário ou de finanças, no comércio em geral. Muita cautela em oferecer seus dados, porque a partir disso perde-se um pouco o controle em relação à destinação que ele vai ter. Ok. Professor Cobori, quem pode pedir um crédito consignado? Geralmente, assim, ele é mais popular no serviço público, né? Pela estabilidade do serviço público e para aposentados, né? Porque ele tem a pensão e vai carregar essa pensão até o dia do falecimento. Então, para quem está oferecendo crédito, o serviço público é um nicho assim que lhe dá mais garantias, né? Mas as instituições privadas, né? As empresas privadas também fornecem a folha, negociam a sua folha de pagamento com o sistema financeiro. E vende essa folha para que essas empresas, essas instituições possam fornecer o crédito consignado para funcionários da iniciativa privada. E qual que é a garantia, né, que eles querem ter ali parecida com o serviço público? Eles colocam isso nos contratos, né? Com algumas restrições ali, numa eventual demissão, já que na iniciativa privada você não tem estabilidade, né? Então, eles tentam se proteger de todas as formas. Então, assim, qualquer um, teoricamente, que tenha um emprego estável, pode ser também na iniciativa privada, ele consegue ter acesso ao crédito consignado, né? E ele ainda é a forma de crédito pessoal mais barata no Brasil, né? Justamente por essa segurança e essa série de garantias que existe nessa modalidade de crédito. Mas a empresa para a qual eu trabalho precisa ter um contrato com uma instituição financeira, não é somente eu querer um empréstimo consignado. A empresa tem que ter o convênio, né? Então, as instituições também têm um assédio grande, as empresas privadas, e negociam comprar a folha de pagamento, principalmente quando as empresas são grandes, né? Elas negociam e a empresa também tem um benefício, né? Então, você tem aí talvez um conflito de interesses aí, porque a empresa, para fornecer essa folha, ela vai cobrar, tem um valor, como disse a doutora Simone, aquela gama de informações tem um valor muito grande, as instituições fazem um assédio para comprar essas informações e fazer esse convênio. Então, a empresa, em algum momento, tem interesse econômico nisso também, né? E acaba, talvez, permitindo ali que os contratos sejam um pouco mais leoninos contra os seus funcionários. Simone, quando eu faço um empréstimo consignado, parte da minha renda fica comprometida, né? Tá certo. Por lei, existe um limite? Eu posso pegar, por exemplo, 80% do meu salário ou a lei determina um limite? Não, existe um limite, sim. De aproximadamente 30% até 35%, né, é uma parte consignável do salário. E esse limite é justamente para que a pessoa ela não acesse o crédito de uma forma desmedida, né? Uma forma de controle, justamente porque se sabe que valores muito altos que comprometam muito a renda, e aí, claro, o Cobori saberia explicar muito bem isso, né? Quando se compromete muito a renda, aquele salário, a pessoa, diante de uma adversidade da vida, pode ser um desemprego, uma doença, um divórcio, qualquer tipo de situação que atire, né, daquele planejamento inicial, ela não vai ter meios de arcar, né, com aquele acontecimento da vida. Então, a legislação ela permite somente uma margem de 30% a 35% no máximo para essa consignação. Professor, educação financeira é algo que as pessoas têm falado bastante, né, nos últimos tempos.
30% é muito, né, para a pessoa comprometer, assim. Eu queria aproveitar que você explicasse um pouquinho, que assim, tá, o crédito consignado tem os juros baixos, mas mesmo assim não é baixo, né, se a gente for colocar na ponta do lápis. Não, os juros no Brasil ainda são muito altos, né, as pessoas, porque tem um referencial, né, como a gente tem um referencial de juros muito altos, as pessoas olham para o crédito consignado e falam assim, esse juro é baixo. Não, ele é baixo quando você compara com juros de crédito pessoal, né? Outro tipo de empréstimo que você tem no sistema financeiro. Mas os juros consignados ainda tem um nível elevado, né? Você tem uma ideia, acho que na Caixa que tem a taxa de juros mais baixa, ela é mais de 1,7% ao mês, né? Quando você anualiza isso, dá quase 23% ao ano, né? Um dos 3 homens mais ricos do mundo, que é o Warren Buffett, ele construiu a sua riqueza de bilhões de dólares, fazendo em média 20% ao ano de rentabilidade. Então, não é uma taxa de juros baixa, né? A pessoa, na realidade, está na outra ponta, porque o dinheiro é um produto, né? E é o produto mais vendável, né? Digamos aí, no comércio todo mundo quer dinheiro. E o preço do dinheiro é a taxa de juros, né? Então, quem tem esse dinheiro, que são os credores, estão querendo vender, e nós, consumidores, que estamos necessitando, estamos comprando esse dinheiro pagando taxa. Então, por mais que essa taxa de 1,7% seja a taxa mais baixa para empréstimo no Brasil, ainda é uma taxa muito alta quando você olha isso no longo prazo. Como você disse, se a pessoa está recorrendo ao crédito é porque ela não está conseguindo, de repente, administrar a sua renda, né? O segredo é gaste menos do que você ganha, né? Então, se ela compromete, como disse a doutora Simone, 30% do salário, ela já vai ter só 70%, né? Para ela conseguir sobreviver. E aí a tendência, quando a pessoa entra nessa situação, ela isso virar uma bola de neve, né? Ela nunca vai conseguir quitar essa dívida. E ela vai cada vez aumentando mais. E aí o risco dela vai aumentando e as instituições começam a aumentar a taxa de juros porque o risco está aumentando. O senhor indica o crédito consignado para que situações? Só para quitar uma dívida mais cara, né? Então, você tem lá uma dívida do seu banco pagando 3% ao mês de crédito pessoal, aí, se a taxa do consignado for mais baixa, compensa você tomar mais dinheiro para você pagar uma dívida mais cara. Mas se você não tem dívida nenhuma e você consegue administrar bem o seu salário, não faz sentido você pagar uma taxa de juros tão alta para consumir, fazer novos consumos, né? As pessoas costumam dizer, mas para comprar uma casa própria, um carro, a taxa de juros imobiliária e de automobilismo já é mais barata que isso por causa das garantias também, né? Você tem o próprio imóvel em garantia e tem o próprio automóvel em garantia. E as taxas são mais baixas do que o crédito consignado. Simone, no caso de um golpe, por exemplo, se eu caio num golpe telefônico ou se eu tenho o meu telefone clonado, o aparelho mesmo, e a pessoa consegue acessar os dados do meu banco e faz um crédito consignado, por exemplo, como é que eu devo agir? Que tipo de prova eu devo reunir? Bom, no caso de um crédito consignado com a instituição financeira, por exemplo, é muito importante que o consumidor de imediato já procure essa instituição e já informe, né, sobre essa fraude, mesmo porque existe aí uma responsabilidade dela, né? O banco tem a obrigação de promover segurança nas suas relações de consumo. E dessa forma, se ele permite a contratação de um empréstimo, de um financiamento sem os devidos cuidados, existe uma falha muito grave naquele serviço que é prestado pela instituição. Tanto é que, na maior parte das situações, quando acontece esse tipo de fraude, a instituição responde sim, né, porque o consumidor, nesse caso, não teria como controlar justamente controlar aquela contratação. A contratação foi feita com um terceiro e a instituição. A instituição também foi uma vítima, mas ela foi vítima porque ela apresentou alguma falha na prestação do serviço dela. Ok. Eu peço licença para vocês, a gente vai partir agora para um breve intervalo e você não saia daí que a gente volta já já. O Fórum está de volta e hoje o assunto é empréstimo consignado. Desde que as novas regras entraram em vigor em julho deste ano, houve redução de 24,5% das queixas em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos conversar agora sobre essas mudanças. Doutora Simone, redução nas queixas, né? A gente teve no primeiro bloco, a gente passou a informação do aumento do número de empréstimos consignados e agora redução das queixas de golpes e de vários problemas, né?
que mudou, né? Vamos conversar sobre isso agora. Por exemplo, essas mudanças, elas são mudanças para os aposentados, né? Vamos deixar isso claro. Uma das mudanças é em relação ao prazo mínimo para oferecer esse empréstimo. O que mudou? É justamente essa mudança, ela partiu de uma instrução normativa do INSS, então ela é destinada para aposentados e pensionistas. Duas mudanças muito interessantes nessa instrução normativa, uma delas é a questão do prazo, né, de 180 dias, um prazo mínimo de 180 dias, para que a instituição financeira ela promova um telemarketing ativo, ou seja, para que ela ofereça, né, através de uma oferta, de uma publicidade, de algum contato telefônico, algum e-mail, qualquer tipo de contato com o consumidor, somente 180 dias após aquela concessão do benefício da aposentadoria ou da pensão. E a segunda alteração é um prazo de 90 dias. A partir do momento em que há o benefício da aposentadoria ou da pensão, somente depois de 90 dias é que esse beneficiário ele pode desbloquear o seu acesso ao crédito consignado. É bom lembrar também, ressaltar que, apesar de ser uma mudança muito recente, ela já foi questionada no STF, né, justamente com a argumentação de que isso fere alguns preceitos constitucionais, né, de dignidade da pessoa humana, de igualdade, de legalidade. Por quê? Porque se considera que estipular esse prazo de 90 dias acaba forçando aquela pessoa que gostaria de ter acesso ao crédito não ser possibilitado a ela o crédito consignado e, dessa forma, ela vai ter acesso a um crédito mais caro. Né? Mas é bom lembrar que essas mudanças, elas ocorreram justamente em relação a um assédio muito grande que essas pessoas, né, elas já começavam a receber, né, ligações de instituições financeiras antes mesmo de obter esse benefício da aposentadoria ou da pensão. É verdade, esse é um problema muito grande. Professor Cobori, uma pessoa que já está aposentada, seja ela uma pessoa aposentada mais nova, né? Porque a gente tem gente aposentando com 50, com 60 ou com 80, enfim, depende da situação da pessoa, né? A questão financeira, né, da organização financeira, ela é comum em qualquer nível da vida que a gente está? Ou não? Quando eu me aposento, eu preciso ficar atento a alguns detalhes diferentes. É que, na realidade, sim, o Brasil ele é muito carente em educação financeira, né? Nós não temos isso na grade curricular. Existe um movimento no Brasil grande para que se ensine educação financeira na escola, né, desde pequeno. E a gente não tem nem no ensino fundamental, nem no médio e nem no ensino superior. Você não tem acesso a matérias, disciplinas sobre educação financeira. Então, é natural na cultura do brasileiro, até porque a nossa cultura, digamos assim, é muito recente, né? A gente viveu um período de descontrole econômico, inflacionário, que acabou só com um plano real, né? Então, assim, era muito difícil num ambiente inflacionário você fazer planejamento financeiro, né? Você não sabia o valor do dinheiro. E de lá para cá que existe esse movimento das pessoas começarem a fazer esse tipo de planejamento e ter acesso à educação financeira, né? Então, é natural que a maioria da população não tenha. Tá? Isso é muito ruim, porque o conceito de poupança ele estava invertido, né? Para quem se lembra dessa época, a poupança, em teoria, é alocação de consumo no tempo, né? Ou seja, você deixa de consumir hoje para consumir mais e melhor amanhã. E naquela época inflacionária, as pessoas faziam o inverso, né? Se você se lembra, todo mundo corria no supermercado, ganhava o dinheiro, o salário e saía correndo para fazer as compras, para comprar mais coisas. Então, para você ver, ó, a teoria era invertida, né? A poupança acabava sendo, você tem que consumir hoje para conseguir consumir mais do que amanhã. Então, isso virou uma bagunça na cultura financeira e na educação financeira do Brasil. Então, as pessoas ainda carregam isso. Digamos, o DNA do brasileiro ainda tem um pouquinho disso, né? Ele é muito imediatista, consumista. Então, quando a pessoa chega perto ali da aposentadoria, ela não tem não só essa educação financeira, mas ela tem que se planejar que o padrão de vida dela talvez mude, né? Se ela vai ter uma aposentadoria com a renda menor, ela tem que mudar o seu padrão de vida. Simone, agora voltando para quem ainda está empregado, se eu for demitido, como é que fica essa questão do empréstimo? Nesse caso de demissão, existe ali uma margem daquela rescisão que pode ser usada justamente para tentar, para pagar, né, parte desse empréstimo. É claro que se não for possível pagar totalmente aquele empréstimo, se ainda sobrar parcelas a vencer,
é muito importante que a pessoa ela procure essa instituição financeira, instituição bancária e tente renegociar. Afinal de contas, como ela está desempregada, provavelmente ela não tem realmente uma noção de quando conseguirá um novo emprego, portanto, a sua renda futura ainda é muito incerta. E nesse momento é extremamente importante que ela realmente consiga fazer uma negociação que seja palpável, que seja realmente efetiva, que ela consiga arcar com aquilo. Bom, e nesse momento da renegociação, professor, o que eu preciso ter em mente? Eu tenho que aceitar aquilo que o banco está me oferecendo? Porque às vezes é uma renegociação que não cabe. Porque, na realidade, o banco é um processo de negociação, né? O banco, quando ele se dispõe a renegociar com o devedor, é porque ele está vendo ali um risco de inadimplência, né? Então, teoricamente, está vendo um risco de levar um calote. Então, muitas instituições, elas já vão para a renegociação baixando a taxa de juros. Porque ela vai com o raciocínio assim, é melhor eu perder menos do que perder tudo. Então, no processo de renegociação, o devedor tem que ir com essa postura, né? Primeiro, a instituição tem que oferecer uma condição melhor, porque se ele está negociando é porque ele não está conseguindo pagar aquela taxa de juros, né? Se o banco não conseguir baixar bem a taxa de juros para se adequar à condição do devedor, ele não vai aceitar aquilo. E eles têm consciência que do outro lado da mesa, do banco, da instituição financeira, ela tem todo interesse em renegociar isso com você, porque ela prefere perder pouco do que perder tudo. Professor Cobori, qual é a lógica do Estado quando ele tenta regular essa questão do tempo mínimo para um aposentado ser abordado na aquisição de um empréstimo consignado? Essa é a grande discussão, é o Estado protetor, né? O Estado, ele tem esse limiar até onde ele avança para proteger o cidadão, né? Então, eu acho que essa discussão que a doutora Simone falou, que está no STF, está muito mais sobre esse avanço sobre as liberdades individuais ou a capacidade do cidadão tomar a decisão. E aí o Estado cria essa norma, né? Cria essa norma para tentar proteger essas pessoas. Mas uma parcela delas talvez não precise dessa proteção. E ela tem que ter o direito disso, a liberdade de querer ter acesso ou não a esse empréstimo consignado, porque uma boa parte talvez tenha uma dívida mais cara, né? Esteja devendo um empréstimo lá de 3% ao mês, de um crédito pessoal de qualquer banco. E aí, como ele está esperando aquele prazo para ter acesso a esse crédito consignado, ele vai, sei lá, pagar 1,7 para quitar uma dívida mais cara. E aí a norma, nesse caso, está prejudicando o cidadão. E eu acho que a Constituição serve para isso, né? Você, como disse a doutora Simone, os preceitos constitucionais, no limite, eles servem para isso. Para dizer para o Estado, até a partir daqui você não pode, porque aí você está invadindo a liberdade das pessoas tomar decisão, né? Quais são as penalidades para a instituição que burla essa norma e que oferece para esse aposentado um empréstimo consignado antes desse prazo, por exemplo, doutora? A própria instrução normativa do INSS já traz de forma expressa que essa situação, né, de oferecer, de ter essa abordagem, né, nesse prazo de 180 dias, já configura um assédio de mercado. Configurando um assédio de mercado, naturalmente, existem muitas possibilidades de sanções. O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele traz as sanções administrativas que são possíveis, né, para os casos concretos. E, claro, deve ser analisado aquela real situação, né? O juiz, por exemplo, ou o próprio PROCON, dependendo da situação concreta, é que diante dos fatos ocorridos, né, por exemplo, a quantidade, a intensidade do assédio, a extensão daquilo no mercado é que vai realmente estipular a penalidade, que pode ser uma advertência, pode ser estipulação de multa, pode ser a majoração da multa já estipulada previamente. Então, existem muitas possibilidades no Código de Defesa do Consumidor que serão aplicadas ali naquele caso concreto. Professora, a gente acha que a gente vai chegar numa instituição financeira e vai achar o mesmo valor dos juros do empréstimo consignado em todas as instituições. Queria saber se é assim ou se é regulado por lei, como é que é? Na realidade, são condições de mercado, né, de oferta e procura como tudo, né? Então, o consumidor, o pretenso ali, tomador desse empréstimo, ele tem que pesquisar no mercado, porque as instituições têm taxas de juros variadas, dependendo da concorrência entre as instituições e da demanda que existe no mercado por esses empréstimos, né? A Caixa Econômica, por ser um banco estatal, ela pratica a taxa mais baixa, que é em torno de 1,7%, né? Mas apesar de não ser determinada por lei, é como disse a doutora Simone, né? Os excessos podem ser coibidos por lei, né? Se ficar comprovado de alguma forma que a instituição está praticando a taxa de juros abusiva em excesso, talvez caiba aí algum tipo de ação judicial para reparação, né, desse dano financeiro que o devedor teve ao tomar aquele empréstimo naquela taxa.
O Banco Central funciona como uma espécie de fiscalizador dessas taxas? O Banco Central é o regulador e o fiscalizador do sistema financeiro, né? Primeiro, ele está preocupado com a saúde financeira das instituições, né? Só que aí, de novo, tem um limite, né? As instituições, às vezes, elas dizem que praticam aquele spread bancário por uma série de razões, né? Tanto tributárias quanto de inadimplência, mas ela tem uma série de exigências de capital que para manter a sua solidez, né? A sua saúde financeira. Se o Banco Central, de repente, notar que existe algum desequilíbrio, né? Nesses parâmetros que as instituições estão usando para praticar essa taxa de juros, aí talvez o Banco Central tenha aí, como fiscalizador do mercado, intervir nisso aí para dizer para as instituições que tudo tem limite, né? Doutora Simone, agora as suas recomendações finais para quem está pensando em pegar o empréstimo consignado, seja aposentado, seja empregado ainda? Recomendação de ter muita cautela. Empréstimos, financiamentos, são contratos muito complexos. O consumidor, infelizmente, nem sempre consegue realmente entender, como muito bem citado pelo Cobori. A questão da educação financeira não é tão natural no nosso país como deveria ser, e isso traz consequências. Como já falei agora há pouco, a questão do endividamento, que é seríssimo, né? 1/3 da nossa população está endividada, e a metade dessa população endividada ela é considerada super endividada, ou seja, quando a pessoa não consegue mais pagar a dívida e manter a sua subsistência. Então, é uma situação muito crítica, muito alarmante, tanto é que nós temos no Congresso agora um projeto de lei para tratar esse superendividamento, porque não é interessante nem para a pessoa, nem para a família, e muito menos para a economia, né? Tem uma parcela tão grande de pessoas fora do mercado. Isso traz prejuízos para todos nós. Então, diante dessa possibilidade de contratar, analise realmente se é extremamente necessário. Se não, dê um passo atrás. Cautela sempre, né? Obrigada, doutora Simone, Obrigada pela participação. Obrigada, professor Cobori. E eu agradeço também a você que assistiu o Fórum de hoje. O Fórum termina por aqui. Você pode acompanhar as notícias da TV Justiça também nas nossas redes sociais, YouTube, TV Justiça Oficial e Twitter, @TV Justiça. Até logo!